façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Mas enfim, então, vamos falar do Donald Trump inelegível? Esse assunto é o assunto que está dominando o mundo. Se você não está prestando atenção nesse assunto, ele é o grande assunto do planeta Terra nesse momento. Ele é o grande assunto do planeta Terra. Então, eu vou ler a notícia é de terça-feira, que a Suprema Corte do Colorado proibiu o Trump de concorrer à presidência. O Tribunal do Estado americano, que quis copiar o TSE brasileiro, desqualificou o Trump no tapetão. Então, vou ler aqui rapidamente. A Suprema Corte do Colorado decidiu que o ex-presidente Donald Trump está desqualificado para a eleição presidencial de 2024 no estado, em um caso que provavelmente será ouvido em seguida pela Suprema Corte. A Corte, e eu vou explicar por que provavelmente. A Corte considerou que a seção 3 da 14ª emenda, chamada cláusula de insurreição, se aplica a um presidente e reverteu a decisão de um tribunal inferior que discordava. Enfim, a notícia inteira está no meu Locals, inclusive com uma explicação, mas pelo adiantado da hora aqui do tempo do programa, eu quero explicar algumas coisas. Em primeiro lugar, vamos entender a extensão, o alcance dessa decisão. Essa é uma decisão, ao contrário do que as pessoas dizem, final. Ela é a última decisão dentro da justiça do estado do Colorado. E lembrem, os Estados Unidos são estados que se unem para fazer uma eleição. Não é igual ao Brasil, não tem tribunal eleitoral superior, não. Cada estado determina as regras eleitorais do seu próprio estado. Deveriam ser os legisladores e, quando viola a justiça, as cortes do estado. Então, não há mais nenhum recurso de apelação no nível estadual. O que o Trump pode, e certamente deve estar fazendo, é recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. E pode ser que ela decida ouvir o caso ou não. Eu apostaria que sim. A maioria dos analistas estão apostando que sim. Mas não necessariamente. Ainda sobre a extensão da decisão, ela vale apenas para o Colorado. Ou seja, o Trump pode concorrer até agora em todos os outros estados, exceto o Colorado. E aí, se você lembra de como funcionam as eleições nos Estados Unidos, que é meio complicado para o brasileiro mesmo, eu vou voltar a explicar isso ao longo do processo, você tem 50 eleições, uma em cada estado. E aí o que acontece? Dentro desses estados, o vencedor da eleição no estado leva os votos dos eleitores do colégio eleitoral, que são proporcionais à população. Então, é uma eleição por peso. Então, no Colorado, o Trump, segundo esta decisão, está fora da cédula. Quem tiver metade dos votos mais um, pode concorrer, quer dizer, ganha. Quem tiver metade dos eleitores do colégio eleitoral. E o Trump, hoje do Colorado, ele já perdeu, porque não vai poder participar. Né? Então, é uma decisão pro Colorado. Na Flórida, por exemplo, onde eu moro, o Trump vai estar aqui na Flórida e vai estar na cédula, provavelmente vai ganhar, inclusive aqui na Flórida. E no Colorado ele não vai estar. Então, se você é eleitor do Colorado, em tese, se essa decisão se mantiver, você vai receber a sua cédula em quem você quer votar. Aí tem lá Joe Biden e não vai ter o Donald Trump. Então, é uma decisão que nunca foi. Isso é o que eu chamo aqui de território inexplorado. Mares não navegados. Nunca aconteceu isso de um presidente ser deixado fora da cédula. E os juízes disseram isso. Nós estamos navegando em águas
em uncharted territories, né? Territórios não visitados, não explorados. Porque eles disseram o quê? Que a 14ª emenda é muito interessante do ponto de vista jurídico, né? Porque eles dizem que a 14ª emenda se aplica à presidência. O que é a 14ª emenda? Foi uma emenda que foi feita depois da Guerra Civil. E o que diz o texto? Eu vou ler para vocês exatamente o que diz o texto. Nenhuma pessoa aqui, a seção 3, né, da 14ª emenda, que é o que interessa para a gente. Nenhuma pessoa que, tendo sido anteriormente obrigada a prestar um juramento, aí, vírgula, como membro do Congresso, ou como funcionário dos Estados Unidos, ou como membro de qualquer Assembleia Legislativa Estadual, ou como agente executivo ou judicial de qualquer Estado, para apoiar a Constituição dos Estados Unidos, tenha se engajado em insurreição ou rebelião contra a Constituição dos Estados Unidos, ou dado auxílio ou conforto aos seus inimigos, essa pessoa não poderá ser senadora, ou representante no Congresso, ou eleitora de presidente, que foram esses caras que eu expliquei para vocês agora de cada estado, e vice-presidente, ou ocupar qualquer cargo civil ou militar sobre os Estados Unidos, ou sobre qualquer estado. E ela ainda acrescenta. Mas o Congresso poderá, por votos de 2/3 de cada Câmara, remover tal impedimento. Então, o texto pode ter parecido confuso, né? Mas reparem que ele não fala do cargo de presidente. Ele fala deputado, qualquer agente, ele fala deputado, senadora ou senador, deputado, representante no Congresso, eleitora e de presidente e vice-presidente, ou qualquer cargo civil ou militar. E aí, a questão fundamental está a um debate sobre as duas partes do texto. E eu vou me aprofundar um pouco aqui para as pessoas entenderem, para as pessoas não estarem num debate estúpido. Na primeira parte, a emenda especifica que se aplica apenas às pessoas que se envolveram em insurreição após prestarem juramento como um oficial ou um funcionário dos Estados Unidos. O Trump diz que ele não era um funcionário dos Estados Unidos e que o juramento dele, que ele faz lá na posse de preservar e defender a Constituição, era diferente. É totalmente diferente. A linguagem do juramento é diferente. E esse eu acho um argumento um pouco mais frágil. A segunda parte é se isso, mesmo assim, se aplica a presidente. Porque o significado da frase cargo ou o significado da frase funcionário, a lista especifica quais são os cargos. O Tribunal de Primeira Instância concordou com o Trump, dizendo que não, que o presidente não está na lista. E sempre foi esse o entendimento, de que o presidente, como ele é o chefe do executivo, ele não poderia estar contra. Só que o tribunal, e esse sempre foi o entendimento, mas o tribunal tomou um entendimento diferente. O que é o problema, né, da discussão, porque nem pela visão originalista, nem pela visão textualista do direito, você poderia tomar essa decisão. Eu falo muito disso no Fim da América, etc. Você tem que ter uma transformação da visão do direito. Por quê? Porque os textualistas olhariam o texto e veriam: aqui diz presidente? Não, então não vale. Fim da discussão. Os originalistas sofisticam um pouco a discussão. Eles falam assim, eles falariam assim: qual foi a intenção original do legislador a não ter incluído o presidente aqui? Será que ele quis incluir? Qual foi a intenção original? Em geral, os conservadores tendem a seguir os originalistas. Só que existem outras escolas do direito, como teleológica, como a Constituição Viva, e etc. Eu detalho muito isso no Fim da América, que é o problema do Brasil, que é o problema do STF brasileiro, que elas dizem que isso não é importante. Não, o que está escrito no texto, nós podemos interpretar de acordo com princípios e fins. E o fim, no caso que eles usam, é a proteção da democracia.
Então, para proteger a democracia, eles vão tirar da cédula um candidato que 40%, 45% das pessoas iriam querer votar. Né? E essa é que é a discussão. A outra discussão importante, foi o que eles colocaram lá, é a seguinte: se o Trump incitou ou não a insurreição. E aí, a discussão é sobre o discurso que o Trump fez lá atrás da Casa Branca, ali no Elipse, antes do tumulto no Capitólio, discutindo se ele ali incitou a ressurreição ou não. E esse é um caso muito interessante, porque eu garanto a vocês, esta é a base legal que será utilizada para prender o Bolsonaro. Eles falam para os eleitores marcharem pacificamente em direção ao Capitólio, mas ele também fala para eles lutarem, fight like hell, lutem como um inferno, né? Lutem como o diabo. Se você não fight like hell, se você não lutar como um inferno, você não vai ter mais um país. A frase dele. Então, eles dizem o seguinte, que a primeira emenda, que é a que dá liberdade de expressão, não protege os discursos que incitam ações ilegais. A Suprema Corte do Colorado disse que o Trump fez exatamente isso lá. E aí eles fizeram os famosos 3 testes, né, que foi quando o caso contra a Ku Klux Klan aqui nos Estados Unidos, que estabeleceu os limites da liberdade de expressão, entre liberdade de expressão e o que era de verdade discurso de incitação à violência, o que eles hoje estão chamando de discurso de ódio. Então você tem que ver se o discurso implicitamente ou explicitamente encorajou a violência ou uma ação ilegal, e se o orador pretendia que o discurso causasse a violência ou ilegalidade. E são as três questões. Primeira é se implícita ou explicitamente ele encorajou a violência ou uma atitude ilegal. Se a intenção do orador, se ele pretendia que o discurso causasse violência ou ilegalidade. E o terceiro se o uso iminente, tem que ser iminente, não pode ser no futuro, o uso iminente de violência era o resultado provável do discurso. Esse é o arcabouço, esse é o grande arcabouço jurídico aqui nos Estados Unidos, no caso 69, contra a Ku Klux Klan. Então, no final, a Suprema Corte do Colorado, e é exatamente o que vão fazer com o Bolsonaro, vocês anotem aí. A mesma coisa. O Alexander, que deve ser o nome do juiz de lá, ele determinou que o Trump criou olha, esse termo é muito interessante, eu li na decisão, uma atmosfera geral de violência política. Ele criou uma atmosfera geral de violência política. Então eles citaram comentários anteriores do Trump, quando ele falou... fizeram uma pergunta para ele sobre os Proud Boys, que era um grupo aqui que o nego chama de paramilitar, mas é um grupo de pessoas patriotas aqui nos Estados Unidos, chama de extrema direita, quando ele virou e falou para eles que eles deviam stand back and stand by, né, do tipo, recuem e aguardem. E aí, depois os Proud Boys foram condenados no 6 de janeiro. Então eles dizem assim na decisão: o teor das mensagens do presidente Trump a seus apoiadores, exortando-os a viajar para Washington, D.C. em 6 de janeiro, era óbvio e inconfundível. Assunto de guerra, e aqueles vitimados por elas tinham obrigação de reagir e lutar agressivamente. Parece um DCE da faculdade, mas é uma decisão de direito. Diz a decisão da Suprema Corte do Colorado. E os apoiadores do presidente Trump não perderam nem interpretaram mal a mensagem. A cavalaria estava vindo para ajudar. E aí, assim como o Tribunal Distrital, antes disso, eles disseram que o Trump, o tumulto, o ataque ao Capitólio, aquilo equivalia a uma insurreição. O que é o mesmo argumento. O mesmíssimo, vocês entendam, os argumentos são copiados, é uma coisa descarada, do 8 de janeiro no Brasil. Alguém pode imaginar que aquelas pessoas queriam, de alguma forma, dar um golpe?
Espera aí! Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.